Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores. Estamos começando mais um Política em Foco e hoje tenho o prazer de entrevistar mais uma vez, de bater um papo e de aprender principalmente com um dos maiores juristas da história do nosso país, doutor Ives Gandra Martins, que já está conectado neste mundo tecnológico, eu aqui em Portugal, doutor Ives em São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Uma grande alegria, doutor Eldes, de estarmos aí conversando mais uma vez sobre política e diversos outros aspectos que não apenas de política, não é? O nosso papo já começa assim, é muito estranho uma república, um país, onde para a gente falar de política nos últimos anos, fica praticamente indissociável de se falar de versões jurídicas, de análise de Constituição. O Poder Judiciário, ele roubou a pauta da política, porque praticamente tudo que aconteceu de política nos últimos anos no nosso país passou pelo Judiciário. Isso é uma aberração de um sistema democrático, doutor? Veja o seguinte, apesar de me dar bem com os ministros da Suprema Corte, livros escritos com a maior parte deles, e ao mesmo tempo admirar o conhecimento jurídico deles, em matéria de doutrina constitucional, nós divergimos profundamente, não é? Eu venho de uma corrente de que nos sistemas presidenciais de governo, os presidencialistas, nós temos uma nítida separação de poderes. E nessa nítida separação de poderes, o Poder Judiciário é um poder técnico. Poderes que representam o povo são o Legislativo e o Executivo, e as constituições dos países presidencialistas dizem que o soberano, na verdade, é o povo representado pelo Executivo e pelo Judiciário. Os sistemas parlamentares de governo, se está em Portugal é um parlamentarismo mitigado, mas é um parlamentarismo. Inclusive, o presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é um queridíssimo amigo, até porque aconteceu algo muito interessante, doutor Eudes. Em 1981 e 82, eu fui presidente da Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes. E, pelo estatuto da academia, teria que se fazer a alternância, ora no português, ora no brasileiro. E, quando eu estava terminando a minha presidência, o professor Baltazar Rebelo de Sousa, pai do presidente Marcelo, me procurou se ele podia ser o candidato. Uma figura extraordinária, com uma cultura muito. Eu disse que é o maior prazer de apoiar a candidatura. Aliás, foi eleito por unanimidade. Em 82 é que eu conheci o Marcelo, quando ele veio ao Brasil para a posse do pai dele. E daí a amizade continuou, inclusive a ordem de Dom Henrique, ele fez questão do infante Dom Henrique, ele mesmo colocar no meu peito fazendo menção. Então, eu gosto muito, e, aliás, considero um grande constitucionalista. Mas o que ocorre? Na Europa, nós temos fundamentalmente um sistema parlamentar de governo em todos os países. No parlamentarismo, e eu sou parlamentarista, não sou presidencialista, presidi um partido parlamentarista de 62 a 64, nos sistemas parlamentaristas não há uma nítida divisão de poderes, como existe no presidencialismo. Nós temos o governo normalmente sai do parlamento, nós podemos ter na separação de chefia de governo e chefia de Estado, o chefe de Estado será até eleito, ser um monarca, ou ser eleito, inclusive, pelo próprio parlamento, mas, de rigor, o chefe de governo sai necessariamente do legislativo. E em grande parte dos países parlamentaristas tem um tribunal constitucional. O tribunal constitucional não chega a ser um tribunal do Poder Judiciário e nem chega a ser um tribunal do Poder Legislativo. Não há um tribunal de contas que está sempre vinculado ao Legislativo.
É um tribunal em que ele tem que definir o que é constitucional, os temas constitucionais. Portugal tem um tribunal constitucional, a Itália tem um tribunal constitucional, a Alemanha tem um tribunal constitucional. E a teoria que se desenvolve nessa não nítida separação de poderes, há uma zona limítrofe, é de que muitas vezes o Tribunal Constitucional ele pode ter uma atuação, entende, até legislativa, até de conduzir o legislativo a tomar determinadas posições, porque é um tribunal vinculado aos dois poderes, ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo. Os modernos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente por orientação do ministro Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, e, enfim, Luiz Roberto Barroso, são grandes constitucionalistas, eles estão aplicando no Brasil a teoria da jurisprudência constitucional, que é essa teoria doutrinária pela qual se pode... E com isto, o que tem acontecido? Apesar da Constituição declarar que cabe ao Legislativo zelar pela sua competência normativa perante o Poder Judiciário, artigo 49, inciso 11, eles muitas vezes têm invadido a competência do Legislativo e têm legislado. Inclusive, a ministra Rosa Weber, agora mesmo, ela quer pôr em votação algo que foi decidido numa turma, na relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que os abortos poderão ser realizados com 3 meses de gestação, quando a Constituição, com o Código Penal, é muito claro, no artigo 128, que só há 2 casos de descriminalização do aborto, que é o aborto terapêutico e no aborto por estupro. O que vale dizer, criar uma nova hipótese, apesar de haver inúmeros projetos no Legislativo para tentar regular aborto, que não passam. A maioria da população brasileira é contra o aborto. O que representa? Vai se discutir para legislar sobre a alegação de que cabe ao Supremo Tribunal Federal pegar um princípio geral e interpretar como bem entender esse princípio geral, de acordo com a inteligência dos ministros da Suprema Corte, independente daquele princípio geral já ter sido interpretado pelo Legislativo de uma forma que foi sempre considerada constitucional. Ora, a generalidade de um princípio geral pode levar a teses opostas. Por exemplo, o próprio aborto. O princípio geral do aborto, de que, de rigor, a dignidade da pessoa humana, as mulheres defendem que elas têm o direito, e aqueles que defendem, como eu, que a vida começa na concepção e o nascituro tem o mesmo direito, são teses opostas à luz do mesmo princípio interpretado de quem interpreta. O que vale dizer, nos sistemas presidenciais de governo, nós deveríamos ter uma decisão dos princípios gerais através dos representantes do povo colocados no Legislativo. Um princípio geral que é interpretado adequadamente pelo Legislativo é o que o povo quer. Mesmo que seja adequadamente interpretado pelo Judiciário, o Judiciário não representa o povo, é um poder técnico. Então, ele não pode mudar aquela interpretação que é considerado razoável de um princípio geral por quem foi eleito pelo povo, que é uma democracia, é o povo que manda, sendo substituído por uma interpretação de quem, embora entenda de direito, está sem, digamos, esse mandato popular para fazer. Então, sempre que o Supremo passa a legislar sob a alegação de que aquilo que sempre prevaleceu não é incorreto, mas eles têm que atender um princípio geral que eles interpretam dessa forma, eles invadem a competência. E, ao invadir a competência, eles adotam essa teoria da jurisprudência constitucional, que é próprio dos sistemas parlamentares, mas não é próprio do presidencialista, e fere o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que diz que cabe ao legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. E é esse o drama que nós estamos vivendo hoje, os ministros
tendo adotado, depois de 2003, gradativamente, não foi de um dia para o outro, Sim. mas, digamos, desde os últimos meses do governo Bolsonaro, em pleno período eleitoral, eles adotaram plenamente essa interpretação, entende? Inclusive uma interpretação que terminou favorecendo, evidentemente, um dos candidatos, à luz daquilo que eles entendiam que era a defesa da democracia, que era uma defesa que teria que ser feita por eles e não pelos poderes representativos do povo, que são legislativo e executivo. A gente vê, a gente tem ouvido falar muito do sistema de freios e contrapesos, são frases, jargões que foram surgindo na nomenclatura política, que há 10 anos eram, pelo menos, desnecessários de serem popularizados, porque não havia um ferimento direto desse status democrático que o senhor, como eu falei no início, né, vamos ter uma aula aqui com o doutor e professor Ives Gandra Martins. Mas o que a gente sente é que pessoas que não foram eleitas, ou seja, que não receberam a confiança da população, estão, além de legislando, algumas vezes tendo ações diretas, como se fossem poderes, um poder executivo, algumas coisas que são assustadoras, e principalmente, acho que se tivesse acontecendo tudo isso, e na medida que a gente levantasse os temas, a população concordasse, na sua maioria, com essas decisões, entre aspas, a gente teria uma sensação de democracia. Ou seja, não, mas peraí, o povo está concordando com o que essa instância da justiça está fazendo. E o que me parece é que isso está muito dissociado. A população, de maneira geral, ela vem descontente, vem criticando o STF, principalmente, há muitos anos, até anteriormente a esse embate direto entre, vamos chamar, os bolsonaristas e o STF. Por quê? Quando da cassação, do impeachment da presidente Dilma, quando da prisão do então ex-presidente Lula, e agora voltou a ser presidente Lula, a esquerda também se manifestou muito calorosamente contra o STF. Ou seja, é um poder que está se colocando acima dos demais e principalmente não agradando ninguém. Então está na contramão absoluta da democracia, que é o desejo do povo, o que o senhor falou. Eu vou provocar aqui um assunto que a gente tem falado muito nesses últimos meses a respeito das liberdades individuais, liberdade de expressão, inclusive do direito de alguns deputados se manifestarem, que está sendo tolhido o tempo todo. E aí eu volto para aquela história dos freios e contrapesos. O Senado não deveria primeiro proteger a Câmara Legislativa, todo o legislativo brasileiro, desse tipo de arrobo que a mim parece autoritário e a muitos brasileiros parece autoritário, para que esse sistema funcione? E, na sua opinião, por que isso não acontece? Veja o seguinte, o sistema de freios e contrapeso é um sistema que, de rigor, foi certamente trabalhado a partir da Constituição Americana, dos fundadores, dos primeiros intérpretes, que eles foram chamados pais da... E é um sistema em que os 3 poderes se entendem numa Constituição de 7 artigos apenas, que é a Constituição Americana de 1787, mas é utilizado em todos os manuais de direito, mostrando que é um elemento de equilíbrio entre os poderes. Mas, de rigor, o que ocorre? Apesar da nossa Constituição ter sido muito clara de 88, e eu participei de audiências públicas, convidado pelos constituintes, até hoje mantenho um relacionamento muito bom com o relator da Constituinte, até porque sou membro do conselho que ele preside na Confederação Nacional do Comércio, e ele é membro do conselho que eu presido na Federação do Comércio aqui em São Paulo, que é Bernardo Cabral, e aquilo que eu digo normalmente bate rigorosamente com o que ele também apresenta quando fala
no Conselho, o que ocorre? O que se pretendeu na Constituição de 88 foi exatamente dar uma harmonia e independência do poderes absoluta. Porque nós vínhamos, durante toda a história da República, sempre com um poder dominando sobre o outro. Nós tivemos o período de 89 a 30, São Paulo e Minas decidiam, não havia uma federação propriamente aqui, e o executivo era o poder, não se falava em poder judiciário, entende? Que tinha uma importância. De 30 a 45, vivemos uma ditadura. De 46 a 64, ganhou um perfil. De 64 a 85, tivemos de novo um regime de exceção. Uma diferença é que todos os ministros que eles indicaram eram grandes ministros, a ponto de Rubens Gomes de Souza, por exemplo, quando convidado para ser ministro, em 1967, o autor do Código Tributário Nacional, o pai do direito tributário brasileiro, disse: olha, não aceitar porque achava que não tinha o notável saber jurídico que a Constituição exigia. Aliás, Clóvis Bevilacqua, também quando convidado por Hermes da Fonseca... Desculpe interrompê-lo, mas é assim, parece brincadeira a gente ouvir isso, né? Não, mas vou mais longe. O Clóvis Bevilacqua... E hoje em dia, exato, e hoje em dia a gente fica ouvindo, o notável saber jurídico banalizou de uma maneira que reputação ilibada e notável saber jurídico banalizou demais. O próprio Clóvis Bevilacqua, que fez o Código Civil de 1917, entende? O Clóvis Bevilacqua também, quando convidado pelo Hermes da Fonseca, não aceitou, porque achava que não tinha notável saber. E realmente a expressão notável saber era diferente de notório saber. Inclusive, o Constituinte usa os dois. Notório saber é aquele cidadão que tem um conhecimento jurídico bom, mas ele é notório, quer dizer, todo mundo sabe que ele tem um conhecimento, entende? Agora, o notável é um cidadão que tem um conhecimento superior a todos aqueles que são conhecedores do direito. É um notável, um saber, e para o Supremo, o Constituinte colocou que não era um notório saber, só um saber que todo mundo sabia que ele sabia, mas um saber muito superior aos outros saberes. Então, se nós analisarmos toda a figura, os poderes sempre teve um poder, e principalmente o executivo, de tempos em tempos. Nós tivemos, no momento em que foi adotada a corrente da jurisprudência constitucional, essa corrente em que o poder judiciário tem o direito de atuar nos atos legislativos e corrigir um dos executivos, próprios sistemas parlamentares de governo, não que seja adotado irrestritamente, mas admite-se em determinados momentos que possa a doutrina ser utilizada, começou a ser utilizada no Brasil. E ao ponto que o Senado, evidentemente, que era o único que poderia examinar questões do ministro do Supremo, muitos senadores com processo no Supremo, deputados com processo no Supremo, a partir daí o Legislativo ficou silente. E o Supremo passou, indiscutivelmente, a ter uma atuação que eles entendem ser corretora na defesa da democracia. Eu entendo que a democracia se faz pelo povo, tenho admiração por eles, mas discordo nesse ponto dos ministros, e passaram a ser o superpoder, porque aquilo que cabe ao Poder Legislativo zelar, o Poder Legislativo não tem coragem de zelar, entende? E, a meu ver, com a interpretação que se tem, eu vi um programa do caríssimo amigo, eu tenho uma admiração, livros escritos com ele, diz Luiz Roberto Barroso, na Roda Viva, aqui em São Paulo, uns anos atrás, e que ele dizia o seguinte: não, nossa, é sempre a última palavra. Se for sempre a última palavra, o zelar pela competência perante o poder deixa de existir. Se o legislativo, se o judiciário invade a sua competência, pode decretar um decreto legislativo e diz: não quero, nós temos que a nossa competência não pode aceitar isso. O Supremo diz: não, quem vai dizer se vocês podem ou não zelar sou eu. A partir daí, 49, inciso 11, deixa de existir. Então, é nesse ponto que resta a minha grande divergência, entende, com os ministros do Supremo, a quem eu admiro, tenho livros escritos,
E reconheço que no campo doutrinário, porque eu sou um modesto professor de província de direito constitucional, a minha posição vale para discutir aqui com um amigo, mas na prática a deles vale porque tem a força de prender pessoas, enfim, de dizerem que são os arautos da democracia e não há o que fazer senão eu não ceder a minha interpretação, obedeço, porque nós estamos numa democracia, tem que se obedecer aos poderes, mas a minha capacidade de pensar, eu vou continuar pensando. Mas, no Brasil, o Instituto Vedem, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, declarou que o Brasil é uma democracia relativa apenas eleitoral, e no Brasil há presos políticos e há cerceamento da liberdade de expressão. Não sou eu que estou dizendo. Um instituto da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, especializado de medir temperatura das democracias de todos os países do mundo. Doutor, tudo que o senhor falou é de uma coragem e altivez extrema, porque a gente sabe que numa democracia a discordância é a grande sacada. As pessoas que não concordam e constroem algo junto é que é o grande valor da democracia. Discordar dessa turma do STF hoje em dia está muito perigoso. Está perigoso não só diretamente. Por exemplo, eu sou um jornalista pequenininho, ousado e com muitos sonhos, e que posso fazer com muito amor o que faço, tento transmitir esse amor, esse carinho, esse respeito aos nossos telespectadores e principalmente aos nossos convidados sempre, mas eu não incomodo. Eu sou um jornalista muito pequenininho, eu não incomodo ninguém, então o STF não está preocupado comigo e nem vai estar. Mas o senhor não. O senhor, quando não se coloca numa situação de risco em relação ao STF, eu estou falando juridicamente, apesar de achar que seria muito ousadia que o STF tivesse essa arrogância suprema para persegui-lo, como tem feito com outras pessoas, na minha humilde opinião. Mas a imprensa, ou parte da imprensa, se vê no direito de, aonde o STF não quer interferir, onde não quer perseguir, onde ele não quer macular, a imprensa vai lá e faz. E o senhor sofreu aí, tem sofrido campanhas difamatórias, e eu posso chamar completamente de campanhas, porque não são baseadas em verdade, muito menos em opinião pessoal. São manchetes, são posts agressivos que tentam colocar a sua imagem de um homem que viveu a história do Brasil nas últimas décadas, todas essas trajetórias, né? Democracia, regime de exceção, retorno da democracia, quer dizer, não pode ser taxado um homem da envergadura do senhor como bolsonarista ou fascista ou qualquer coisa ista que eles queiram inventar, e o senhor tem sofrido esse tipo de agressão por parte da imprensa. Como é que o senhor enxerga isso? É vamos dizer, uma artimanha deste grupo que tenta transformar o Brasil numa democracia relativa? Faz parte do projeto? Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, estou convencido de que os membros supremos, ministros supremos, seriam incapazes de fazer uma campanha dessa, difamatória. Temos livros escritos juntos, divergimos até em palestra, e eu tenho sempre reiteradamente dito que, apesar das divergências, admiro e cito os trabalhos que gosto deles, e as nossas divergências são mais no campo político, porque em outros campos do direito temos muito. E, por outro lado, aqueles que fazem campanha, o que acontece? Quando se toma posições com a coragem de se tomar, não que eu seja um cidadão corajoso, mas apenas sempre digo que eu leio o que eu penso. Estou com 88 anos, 65 anos de advocacia, 59 de magistério universitário, então sempre disse, e vou continuar dizendo, fez com que na vida eu aprendesse uma coisa, eu nunca dá importância às críticas.
são rigorosamente diferentes. Porque eu não condiciono a minha maneira de ser aquilo que a imprensa vem a dizer, os que não gostam de mim, evidentemente há muitos que não gostam da minha posição, e que acham que atacando é a melhor forma de defender as suas posições. Eu, como sempre defendi para os meus alunos que o debate democrático se faz atacando ideias e nunca atacando pessoas, então, nesses casos, essas campanhas, se olhar, em nenhum momento eu ataquei quem quer que fosse daqueles que me atacaram. E nem respondi a quem quer que seja, apenas esclareci claramente para quem me perguntava a minha posição. Toda a minha posição é aquela que eu sempre pus. Esses livros azuis que você está vendo lá atrás, os 15 volumes, são os comentários que eu fiz com o Celso Barros em 10 mil páginas da Constituição. Então, lá está as minhas posições e eu mantenho essas posições. Então, em primeiro lugar, não me importo com nenhum ataque, não respondo a nenhuma carta, não condiciono a minha maneira de ser a maneira de ser dos outros. Se os cidadãos gostam de atacar, então é um problema deles, não é meu. Se eles acham que o debate se faz com ataque às pessoas, com agressões, o problema é deles, não é meu. Como eu não dou importância, isso não é... E, por outro lado, todos os que me conhecem sabem perfeitamente que, por não dar importância, eu continuo na minha linha, de tal forma que a minha imagem não é afetada em nada, entende? Não que eu tenha uma grande imagem, que eu não tenho, mas a imagem de um professor universitário, enfim, coerente com tudo aquilo que sempre disse e fez, eu continuo. Então, isso não me afeta em nada. Agora, acho o seguinte... Os grandes homens sempre têm o dom da Mas, modéstia. mas não é, você sabe que é que o Zé Nalini, Zé Renato Nalini, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, escreveu um livro e escreveu lá o seguinte: o baú de ressentimentos do Ives não tem fundos. E não tem fundos mesmo, não carrega pesos inúteis. E, por outro lado, efetivamente, quer dizer, eu acho que numa democracia todo mundo tem o direito de ser o que é. Se as pessoas que gostam de se alimentar do ódio, o problema é deles, não é meu. Como eu não me alimento, eu vivo bem e eles vivem e tendo que sofrer a raiva que tem das pessoas, das posições que tem. Então, isso não me afetou em nada, se vocês perceberem. E, se quiser, no meu Instagram, no dia em que essa campanha saiu em todos os jornais, eu fiz questão de colocar no Instagram um esclarecimento. Em primeiro lugar, minha interpretação do 142 existe desde 1997 nos meus livros. Em segundo lugar, a interpretação que eles diziam que era minha nunca foi minha. Em terceiro lugar, desde agosto do ano passado, eu dizia que não havia risco nenhum de golpes de Estado no Brasil. Ainda ontem eu dava uma palestra no Instituto Histórico Militar do Rio de Janeiro e, falando sobre isso, eles, os generais, etc., alegavam que aquilo que eu dizia correspondia, eles eram Madeira, dizendo, inclusive, o seguinte: sempre ficou muito claro a sua posição, que era a nossa posição, que sempre respeitaríamos a Constituição desde agosto. Então, quando disseram, não, ele pensou num golpe, é evidente, basta ver meu Instagram, basta ver meus depoimentos na Câmara do Senado. Então, primeiro, era algo montado, não sei porquê. Segundo lugar, algo fácil, realmente fake news. Terceiro lugar, facilmente comprovado, que eu sempre fui um defensor. Mais quatro, que sempre disse que não havia possibilidade de golpe nenhum. E quinto, por uma razão muito simples. Leciono direito constitucional, lecionei até o ano passado, 33 anos, a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, para coronéis que iam ser generais de Exército, dizendo sempre isso, do respeito rigoroso que se deveria ter à Constituição. Então, deturparam o 142, falaram em golpe de Estado e, de rigor, quem mais defendeu a democracia de uma forma tranquila, não com chavões, desde agosto, quando houve aquela famosa declaração
precisamos defender, e não havia risco nenhum, porque sem militares, sem forças armadas não há golpe de Estado. Eu já dizia que era 0 multiplicado por 0, dividido por 0. Em outras palavras, entende? Pouco me importa com o que disseram. Eles têm o direito de pensar o que quiserem a meu respeito, tudo não me incomoda. O problema é deles, não é meu. E o que eu disse, o que eu escrevi, o que está no Instagram, podem ver desde agosto, é muito tranquilo de que, efetivamente, a minha interpretação não poderia ser mais republicana, mais democrática do que foi. E isso não impede de criticar, enfim, a maneira como muitas vezes os poderes não se entendem, etc. Acho que é próprio do debate democrático, isso se faz rigorosamente dentro da Constituição. Então, sobre esse ponto, eu estou muito tranquilo. E aos 88 anos, né? Na verdade, eu tenho essa vantagem de olhar para todos aqueles que me criticam, normalmente, aliás, normalmente não, todos muito mais jovens do que eu, e que com o tempo vão também amadurecendo, vão talvez chegar um dia à mesma conclusão que eu. Baú de ressentimento sem fundos, dorme-se com tranquilidade e não se carrega pesos inúteis nas costas. Por outro lado, não tenho receio nenhum de que os ministros da Suprema Corte, por posições acadêmicas que eu tenho assumido, por os conhecer, ter livros escritos, até amizade com alguns deles, e que venham tomar uma posição. Mas, se tomarem, é um direito que eles têm, e daí eu vou ver o que é que eu tenho que fazer. Acho que é rigorosamente impossível, em decorrência de manifestações exclusivamente acadêmicas, jamais agressivas contra nenhum deles, sempre fazendo, antes das críticas, a observação do meu respeito que tenho pelo conhecimento, até porque, com muitos deles participando de bancas de conferências, etc., uma admiração acadêmica muito grande, mas, de qualquer maneira, como tudo é possível, se acontecer, daí eu vou pensar o que eu tenho que fazer. E democraticamente, já que a gente ainda vive, como que é, uma democracia, como que o Instituto Sueco falou, uma democracia relativa. Eleitoral, eles dizem. O eleitor só vota e não manda mais nada. Então, enquanto a gente ainda vive numa relativa democracia, a gente ainda pode, pelo menos, ter o direito de também opinar a respeito de quem fez esse tipo de campanha e desse jornalismo medíocre que tomou conta da maior parte da grande mídia, e eu não falo isso com felicidade. A grande mídia sempre foi uma referência de aprendizado, de crescimento. Olha, eu quero fazer igual, eu quero estar lá, e hoje em dia é o contrário disso para as pessoas sérias. Mas veja o seguinte, Eudes, você percebe o seguinte, eu tenho visto, por exemplo, já não falo de deputados, por exemplo, esse Nicolas de Minas Gerais, o Instagram dele tem 8 milhões. Uma jornalista, que é a Fernanda Keller, que foi jogadora de vôlei, etc., ela tem 1.200.000. Mas, quer dizer, nós temos nas redes sociais seguidores constantes de pessoas que impressionam. Percebe? O ano passado eu via um levantamento feito pela Folha sobre a circulação de 3 dos principais veículos tradicionais na parte jornalística, de jornal, não na parte do jornalismo de audiovisual. Impresso e eletrônico, quer dizer, impresso e eletrônico. A Folha de São Paulo tinha, entre jornal e online, 350.000 diários, o Globo, 290.000 diários, e o Estado de São Paulo, 240.000 diários, sendo que em papel o Estado tinha mais do que o Globo e a Folha. Então, você pega o seguinte, esses são os veículos que, no passado, tinham 1 milhão, 1,5 milhão de jornal impresso.
O que vale dizer, nós hoje temos inúmeros formadores de opinião que têm muito mais do que toda a rede desses grandes veículos. Eu estou falando dos veículos não audiovisuais. Entende? Você há de convir, portanto, que nós estamos numa nova realidade. As redes sociais, a mídia clássica, entende? E, evidentemente, as redes sociais não têm, digamos, este autocontrole da mídia clássica, mas as redes sociais têm coisa muito boa e tem coisa muito ruim. Mas as coisas No muito boas jornalismo da mídia também, doutor. sociais, as coisas muito como? No jornalismo clássico também tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim. Então, Não, isso é verdade. Eu diria que essa falácia que a própria mídia tenta colocar uma pecha nas redes sociais, como assim, não, mas lá não tem controle, lá não tem credibilidade, lá não tem checagem. Quando a gente vai analisar o que sai na grande mídia todos os dias, está de igual para igual. Eu não vejo tanta diferença assim. não, o que eu diria é o seguinte, é que na mídia tradicional você tem até numa regulação, eu concordo assim, tem coisa ruim e tem coisa boa, mas eu digo, o nível de controle permite um controle mais, até porque nessas redes pode-se entrar com ações de indenizações por danos morais, como a da Constituição. Então, eu concordo que há coisas boas e coisas ruins. Agora, no nível das redes sociais é que o controle não existe, não é? Então, por essa razão. Agora, eu vejo coisas, quando eu citei nomes aí, coisas excepcionais nas redes sociais, programas magníficos nas redes sociais. Eu vou mais longe, por exemplo, eu sou um deficiente físico, com 88 anos, não posso viajar por causa das minhas dificuldades artríticas, de distonia, etc. Enfim, a cabeça ainda funciona um pouco, mas o corpo ele anda com andador de rodas, que é a forma que eu tenho de andar, mas que eu sempre gostei de música, eu disse. Ia aos teatros, enfim, cheguei a tocar piano, porque na minha família todo mundo estudou música, os dois irmãos menores seguiram a carreira, o João Carlos Martins, o Eduardo Martins. Eu, evidentemente, não aguentei a concorrência de casa, fui para a advocacia. Mas, na prática, hoje, eu não vou mais a teatro. Em compensação, eu ligo o YouTube, tem as melhores orquestras do mundo tocando todas as músicas que eu gosto. Posso ouvi-los com tranquilidade, vendo os instrumentos. Então, praticamente, as redes abriram um campo que no passado não havia. Então, apesar de prisioneiro da minha cidade e praticamente prisioneiro no meu escritório da minha casa e da igreja onde eu vou todo dia, entende? Eu tenho tudo que o Xavier de Mestre, quando escreveu no século XIX seu famoso livro Viagem em Torno do Meu Quarto, hoje eu poderia dizer viagem em torno da minha sala com uma viagem em torno do mundo, porque eu tenho todo mundo, entende, através de redes sociais, através das diversas alternativas de canais, de redes do mundo inteiro, de todos os jornais do mundo inteiro. Então, de rigor, hoje, quer dizer, a mídia, as redes sociais, que são uma realidade irreversível, não adianta dizer vamos controlar, etc., porque ela tem, como toda matéria, coisa boa e não. A mídia clássica tem um controle maior. Eu não quero dizer que não tenha matéria ruim, que tem matéria ruim, mas, na verdade, eu diria a quantidade de matéria ruim é que eu acho que é menor do que a quantidade de matéria ruim que se vê nas redes sociais. Mas a quantidade de matéria boa nas redes sociais é muito maior do que na mídia clássica. Por quê? Porque há muito mais matéria nas redes sociais do que na mídia clássica. É isso. Doutor, durante o nosso papo aqui, em um momento, você falou a seguinte frase, que apesar do momento, da preocupação, o senhor se mantém com as suas convicções e que não abre mão disso. A gente viu agora, recentemente, muitas críticas em cima do governador Tarcísio por ele ter, de certa forma, se aproximado ou feito uma interlocução
muito amistosa com o governo federal, e isso parte dos conservadores, parte das pessoas de direita, entendeu como um sinal ruim, um sinal de um líder que se esperava que ele se mantivesse no front e ele recuou. Como é que o senhor analisa aí esse comportamento, principalmente do governador Tarcísio, em relação à reforma tributária? Foi ali que todo mundo estranhou. Veja o seguinte, eu fiz uma exposição no Palácio, para o próprio governador, que concordou com o que eu estava dizendo, e a mim e o Marco Sintra, nós éramos os dois expositores, numa sexta-feira, sobre os problemas da reforma tributária. E dizia o governador que nós teremos que lutar por o adiamento da reforma tributária, porque a maior parte das perguntas não foram respondidas. É uma fragilização da federação, entende? E o governador concordou, inclusive todos estavam presentes sindicatos, etc. Agora, o que ocorre? No momento que a matéria foi para o Congresso Nacional, e o governador, na saída, disse que queria defender as posições, mas ele achava difícil bloquear, porque o Arthur Lira tinha o Congresso na mão, São Paulo, com 70 deputados, não eram 70 dos acessos. Ele tinha os deputados do partido dele, do PL, eventualmente, né? Mas que ele ia. Quando chegou lá, o que aconteceu com o governador? Ele percebeu que não teria chance, a meu ver, tudo lá foi inconstitucional, mas isso teria que ser levado ao Supremo, e não sei se o Supremo declararia. Em primeiro lugar, por exemplo, nós tivemos uma PEC nova, não era a PEC 45, disseram que era 45 e acharam que aquelas 40 sessões, sessão de comissão especial, comissão de contas, não era preciso, porque eles estavam discutindo a 45. 45 tinha um número, era um outro projeto. Então, era de substitutivo da PEC 45, era com uma emenda constitucional número 1 da Constituição de 67, que era toda uma nova Constituição. Por isso, quando se fala Constituição de 67, todo mundo fala emenda número 1, que era um novo texto constitucional que foi substituir o texto constitucional antigo. Mas até aí, quando se diz que entre a primeira sessão e a segunda tem que haver pelo menos 5 dias, e eles fazem algumas horas, e a inconstitucionalidade é assim como é gorda, pode se cortar com uma faca, porque se fala 5 dias e fazem em menos de 24 horas, enfim, a segunda votação. E por que é necessário 5 dias? Para dar tempo na segunda votação, se muita gente não estiver de acordo, apresentar emendas, apresentar discussões, para ver se vai ou não ser aprovado aquilo. Isso seria algumas horas. E o texto que foi votado, algumas horas antes da votação, ainda estava recebendo emendas e apresentando exceções. O que vale dizer? Todo o processo, daí o que diz nós fizemos por analogia a aprovação. Foi a expressão que ele eu não estou dizendo. Ele criou uma figura constitucional, a analogia para a emenda constitucional. Então, eles, por analogia, pegaram o 45, esse era mais ou menos semelhante àquele, então vou pegar aquele número e pomos um novo texto. Por analogia, algumas horas é como se fosse 5 dias. Então, meu Deus. Mas quando o governador viu, a meu ver, que não havia, foram 380 e poucos deputados, até eu fiquei impressionado. Eu disse, porque eu estudo direito tributário há 65 anos, eu me formei em 58, já comecei no campo de direito tributário. Eu tive dificuldades para entender como é que, entende, tudo vai funcionar. Não sei como é que vai funcionar o Conselho Federativo, estou imaginando. Vai pôr todos os 5.570 municípios dentro do estado de Maracanã, com os secretários de finanças, com os seus assessores, para discutir. Ou então vão ter uma representação, então eles perdem a sua autonomia, porque quem vai decidir é um representante deles, não. Vai se ter uma delegação, os estados vão ter uma representação populacional, uma representação como no Senado,
entende? Tudo isso, mas eles sabiam melhor do que eu, porque são gênios, 383 gênios. Em algumas horas, eles compreenderam toda a perfeição da reforma, e mais ainda. Nunca vi tanto jornalista entendendo tão bem de direito tributário, todos elogiaram que tinha sido um passo sem que eu saiba como é que vai ser a lei complementar, quem saiba qual vai ser a alíquota a ser adotada, sem que eu saiba quais serão as leis ordinárias, sem que eu saiba quais são as resoluções do Senado, quem só saiba como é que o Conselho vai funcionar, como é que vai ter. Mas, enfim, é que eu tenho 88 anos, eu estou numa fase de decrepitude, são gênios e já sabem tudo, mas passada essa fase de compreender a minha velhice e a exuberante juventude de todos aqueles que decidiram, eu gostaria de trazer o seguinte. O governador Tarcísio, quando chegou, percebeu, e o que ele conseguiu naquele momento, e que eu acho que é importante, que na representação do Conselho Federativo que ia ser aprovado, houvesse a possibilidade de os estados serem representados pela sua população. Vale dizer, não ficar São Paulo com 40 e poucos milhões de habitantes e o Acre com 1 milhão e pouco de habitantes, tendo o mesmo peso para definir qual é a melhor alíquota, o melhor comportamento, como é que teria que ser a legislação que vai ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado do IBS, que é o imposto que vai ter. Então, eu tenho a sensação que ele negociou para conseguiu isto, não sei se isso vai ser mantido no Senado, porque o Eduardo Braga já disse que ele acha um absurdo, que é uma federação, se no Senado cada estado tem 3 senadores, não é sentido ter uma população prevalecendo, porque estados. Então, nós vamos ter esse embate, mas, a meu ver, ele negociou para ter uma situação melhor para São Paulo, e é evidente, ele teve também, a meu ver também, como governador, como doutrinador, para mim é fácil dizer que todos esses acordos valem pouco. Mas para um governador de Estado, que representa um Estado, que vai ter um sistema a ser aplicado no Estado, a função dele não é pensar, eu sou favorável a esse, favorável àquele, é pensar no Estado. Então, eu acho que ele deixou isso claro quando foi vaiado por muitos bolsonaristas, quando explicou isso ao próprio pessoal do PL, mostrando que, enfim, ele tem que pensar... Foi a vitória possível. Exatamente, quer dizer, nenhuma vitória, porque nós não sabemos se mantém no Senado, mas foi, digamos, a conquista possível, apesar de 3 dias antes, na reunião que nós tivemos na sexta-feira, quando falei o Marcos Sintra, nós mostramos todos os problemas que a reforma vai trazer. Nós não sabemos até ali, só para você ter uma noção, Eudes, um advogado vai pagar de IBS mais do que a Volkswagen ou a Honda aqui no Brasil. Porque eles partem de uma alíquota, hoje, uma alíquota única, é o chamado taxa única, fixa, entende? Em alguns estados, municípios, você tem até 3%, até 5%, vamos para... Eles já era 25%, já estão calculando 28%. Então, você pula de 3% para 28%. Todos os serviços, não é só advogado, médico, entende? E não tem aquela cadeia de desconto, porque não tem produto agregado, é serviço puro. A indústria, então, o cálculo que você faz. A indústria tem o 18% do ICMS e uma média de 16% ou melhor, de 14% do IPI, a média. Você tem um produto com mais tributação, com menos, então tem uma média de 34%. Se a alíquota for de 28%, a indústria vai ter uma redução de 6%, além de todos os descontos. Os serviços vão de uma média de 3%, mas até 5%, para 28%. Então, o serviço enquanto a indústria tem uma redução de 6%, fazendo o cálculo assim, por alto, né? Porque nós não temos de cada segmento, mas por alto,
eles vão de uma alíquota máxima de 5% para uma alíquota hoje calculado já em 28%, com as exceções criadas. Então, vão ter um aumento de 23%, a indústria de 6% cai. O setor de serviço, de comércio, vai de 18% para 28%, tem um acréscimo de 10%. A agropecuária, que teve uma redução de 40%, se for os 28%, eles vão de 4,5% para 11% qualquer coisa. O que vale dizer, agropecuária, serviços, comércio vão ter um aumento considerável de tributo e a indústria uma redução de tributos. E isto, de rigor, no momento em que começarem a discutir as leis, quando, por exemplo, o presidente da Ordem descobre, eu sou presidente do Conselho Federal da Ordem, eu não fiz nada, agora não vamos deixar passar o negócio. Daí, quando se começar, as exceções não precisam constar das emendas inconstitucionais. Meu Deus! Aquelas sessões da emenda constitucional, elas são sessões intocáveis. As exceções que vão ser criadas nas legislações ordinárias, a partir do momento que cada setor... Por isso, Eduardo Braga disse, olha, para nós aprovarmos no Senado, eu quero que o Ministério da Fazenda apresente qual é a alíquota que vai pretender e qual é o impacto em cada setor. Sim. Ora, para fazer isso, nós vamos levar um tempo enorme. Com esses impactos em cada setor, aí é que se vai perceber aqueles que hoje são os sábios, que isso é reforma excelente, excelente, e que não viram nenhum texto, não tem nenhuma projeção, é que nós vamos começar a ver o verdadeiro problema. E eu tenho a impressão que os especialistas estão percebendo isso. Né? A gente só tem duas certezas disso tudo. A primeira é que, no final das contas, o governo quer arrecadar mais, sempre. É um governo com essa característica. Olha, o aumento vai haver necessariamente por quê? Porque os estados e municípios que vão ganhar vão ficar muito satisfeitos. Sim. Os estados e municípios que vão perder, pelo projeto, a União vai compensar. Ora, se uns ganham e os outros não perdem, quem é que perde? É o contribuinte que vai ter que pagar mais. Essa é a segunda certeza, que no final das contas, quem vai pagar essa baderna, essa bagunça toda, somos nós. Claro. Essas são as duas únicas certezas. Doutor Ives Gandra Martins, eu quero mais uma vez agradecer a gentileza, a simpatia, a energia boa. Quando encontrei pessoalmente na primeira entrevista, falei assim, eu queria ser seu amigo, queria ter mais oportunidade de bater papo, porque é um aprendizado, mas não é um aprendizado técnico só, é um aprendizado de vida. A energia boa, tua energia, ela transparece assim e nos dá uma sensação de paz que é muito boa. E vou nessa esteira, sabendo da sua religiosidade, um católico fervoroso, mas uma mensagem cristã para esse final desse nosso programa, para, de certa maneira, amenizar as tensões de tudo que a gente conversou aqui. Não, veja o seguinte, desde que Cristo veio para a Terra, não é? O que nós vemos problemas nós tivemos, quer dizer, quando se diz, não, estamos vivendo um momento de crise, o mundo sempre viveu em crise, sempre viveu em tensões, e o cristão foi preparado para isso. Não é sem razão que Cristo morreu na cruz, para mostrar que o sofrimento é uma das características que todos nós temos, momentos bons, momentos maus, começa a saber enfrentar. E aí a mensagem que eu digo é aquela que me impressiona. Eu acho que cada cidadão que acredita em Deus tem que saber que está numa missão aqui na Terra. Sabendo que está numa missão na Terra, ele tem que procurar, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, ser o melhor possível. Quer dizer, procurar fazer o melhor que pode e, cada vez que errar, porque todos nós erramos muito, tentar corrigir. E, quando outros foram prejudicados pelos nossos erros, auxiliar, ressarcir este erro. Não é? Durante 300 anos, os cristãos foram perseguidos. E se não fosse a sua luta por não desistir do apostolado, nós não estaríamos aqui hoje, até Constantino tornar todas as religiões possíveis e depois a religião oficial.
Então, o que eu vejo é o seguinte, o que eu digo muitas vezes, dizia para os meus alunos, e evidentemente vocês não são alunos, ao contrário, são amigos, e eu tenho mais a aprender na minha idade com vocês do que vocês comigo, que é uma reiteração. Mas eu acho que na vida há uma sextupla visão do homem que auxilia muito a se levar uma vida mais tranquila, mesmo nas turbulências, mesmo nos erros. Primeiro, uma vida interior. Perceber que nós não estamos aqui por acaso e que nós temos que servir a Deus. E servir a Deus de que maneira? Em primeiro lugar, na família. Porque família é algo importante na vida. Ter uma vida familiar autêntica auxilia muito, facilita a vida. Depois, na profissão, procurar ser o melhor possível na profissão, dentro das limitações de cada um. Não é? Por exemplo, quando eu brinquei, foi uma verdade. Lá em casa todos estamos músicos. Mas tinha um caso, Eduardo, era tão bons que era bobagem tentar concorrer, porque conheci minha limitação. Fui para um outro ramo. Não é? Entende? Então, conhecer, mas dentro da profissão, procurar ser o melhor. Depois, ter uma vida, já que acredita em Deus, tentar de uma forma natural, nada de imposição, nada. Não é mostrar, talvez, às vezes até mais pelo exemplo do que pela palavra, a importância do apostolado de Deus na vida de nós. E depois, as duas últimas dimensões. Dimensão social. Bobagem, guardar rancores, aborrecimentos com os outros. Eu sempre brinco, eu não tenho inimigos, eu tenho dois tipos de amigos. Os amigos que me querem bem e os amigos que não me querem bem. Os que não me querem bem me atacam, mas nem por isso eu deixo de rezar todo dia por eles. Eu rezo todo dia pelos meus adversários, porque eu não considero inimigos. Rezo todo dia, entende? Porque são filhos de Deus como eu, né? Foram redimidos por Cristo como eu. E exercer a cidadania, como último ponto. Quer dizer, todos nós temos uma obrigação com a pátria que vivemos. E isso eu faço sendo apenas professor, que nunca fui mais do que isso, universitário e advogado, nunca fui mais do que isso. Apenas exercer essas duas funções e estou com 88 anos, mas exerço a cidadania. Eu sei que quando pedem, eu dou a minha opinião, não escondo minha opinião, escrevo sobre minha opinião nos livros que eu escrevi, dizendo, pode ser que as minhas opiniões estejam erradas. Aliás, todos nós, muitas vezes, erramos, entende? E eu me lembro de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que eu acho uma frase lapidar, que para mim me serve muito de guia. Eu sempre penso isso. Santo é o pecador que não desistiu. Boa. Todos nós erramos, que não podemos desistir nessa luta, nessa sextupla de vida interior, familiar, profissional, social, apostólica e cidadã. Porque assim nós podemos, enfim, ser de alguma forma útil no meio. Eu diria mais do que isso. Eu tenho um livreto chamado Reminiscências de um Cidadão Comum, que está no meu site, pode ser baixado gratuitamente. Reminiscências de um Cidadão Comum, que eu conto algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas eu sempre digo o seguinte, posso não ter sido um cidadão útil, mas estou convencido que não fui um cidadão inútil. Não ser um cidadão inútil e lutar para, enfim, merecer a vida que Deus nos deu, eu considero que é o que todo cristão deve buscar. Então, essa é a mensagem que eu mando para os seus amigos, meus amigos. Muito bem. Doutor, eu quero assim, finalizar reiterando a postura de mestre que o senhor tem para quem o ouve com o coração aberto. Deus abençoe a sua vida, a sua família e que a gente tenha outras oportunidades como essa. Muito obrigado mais uma vez. A alegria foi muito minha e foi muito grande estar mais uma vez com você, Elza. Aquele abraço. Um abraço. A vocês, nossos amigos e telespectadores da Connect TV, encerramos mais um Política em Foco. Continuem conectados com a gente. Valeu.